Mal chegamos no arco de Elbaf e já temos um aviso: não fique tempo demais neste reino. Mas o que esta fala de um grande explorador quer dizer? Tudo isso nos leva a um novo time skip do Chapéus de Palha. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o arco de Elbaf possui muitos mistérios. Ele pode estar congelado no tempo, assim como Vivi disse sobre Little Garden, ou até mesmo teremos um novo time skip do Chapéus de Palha. E bom, nesse vídeo eu vou te dar as respostas de tudo isso. Então eu conto muito com seu like, porque essa é uma ajuda gigante. E com isso, vamos então agora para o novo time skip de One Piece. Há muito tempo vem sendo teorizado que haverá ainda mais um time skip em One Piece, que inclusive eu acredito muito e já venho falando com vocês há algum tempo. O Luffy é um claro paralelo do Roger, os dois estão seguindo basicamente as mesmas aventuras. Tanto Luffy como Roger visitaram Skypiea, Wano e também a última ilha Laugh Tale, que o Luffy com certeza ainda visitará no futuro. Os dois possuem os mesmos sonhos malucos que ainda não conhecemos, mas que deixam reações exageradas em todos que o ouvem. Porém, há uma coisa diferente. O Roger levou muitos anos até finalmente conseguir chegar na última ilha. A primeira vez que Roger dominou a Grand Line, ele chegou até Lodestar, a última ilha mencionada nos mapas do mundo. Porém, ele sabia que existia uma outra ilha além dessa, mas não tinha chave para acessá-la, os Road Poneglyphs. Assim, Roger e sua tripulação então voltaram e deram uma volta completa no mundo, indo atrás de todos os Poneglyphs. Muito provavelmente foi assim que eles descobriram toda a história do mundo, porque além de conseguirem os 4 Road Poneglyphs, eles também reuniram os 9 Poneglyphs históricos, que quando juntos formam o Rio Poneglyph, aquele que contém toda a história do século perdido. Muitos acreditam que os piratas Roger descobriram toda a verdade apenas quando chegaram na última ilha, mas não foi bem assim que aconteceu. A história está espalhada nesses 9 Poneglyphs históricos, e só reunindo todos eles que a verdadeira história é revelada. Então a segunda volta deles pelo mundo foi também muito importante. No flashback do antigo robô gigante Emmet, vemos Joy Boy em cima de uma pedra quadrada, o que sem sombra de dúvidas era um Poneglyph, e aquela ilha em que ele estava também pode ser Laugh Tale, ou seja, aquela pedra é a última dos 9 Poneglyphs históricos. É por isso que eles apenas descobriram a história ao chegar até lá. Mas reunir os outros 8 foi a chave para que isso se tornasse possível. Então com certeza Luffy também terá mais um tempo para treinar, ou até mesmo para reunir os Poneglyphs, até porque o sonho da Robin é descobrir a verdadeira história do mundo, que só é possível com os 9 Poneglyphs históricos. Logo, isso quer dizer que teremos um novo time skip em One Piece. Outra prova disso são os paralelos dos arcos antes do primeiro time skip e após ele, que seguem uma linha cronológica com eventos e tramas muito parecidos. O arco de Arlong Park é um paralelo do arco da Ilha dos Homens Peixes. Podemos notar que o inimigo é uma tripulação de homens peixes com enorme ódio dos humanos, como Arlong e Rod Jones. Em sequência, tivemos o arco de Alabasta, que é um paralelo ao arco de Dressrosa, com Luffy chegando em uma ilha que foi dominada por um Shichibukai. Em Alabasta foi Crocodile, já em Dressrosa temos Doflamingo. E assim, cada Chapéu de Palha enfrenta seus capitães e no fim, eles vencem libertando o reino. Seguindo como próximo arco, temos Skypiea, o que é um paralelo do arco de Zou, sendo duas civilizações antigas e não humanas que estão a mais de 10.000 metros de altura, e que também possuem ligação com o século perdido, tendo um Poneglyph em cada um deles. Em Skypiea temos os povos alados e em Zou temos os Minks.
Já agora temos Marineford, que é um paralelo de Egghead, outro que também é inegável, onde o governo tenta executar uma pessoa que está sendo protegida por uma tripulação Yonkou, e assim acontece uma guerra, e no fim o governo cumpre a sua missão. Em Marineford eles tentam executar o Ace, lutam contra a tripulação do Barba Branca, e no fim Ace tem o seu peito perfurado. Já em Egghead, eles tentam executar o Vegapunk, lutam contra a tripulação de Luffy e no fim, o Vegapunk também tem o seu peito perfurado de forma muito semelhante ao do Ace. E seguindo toda essa lógica, o próximo arco que temos agora, Elbaf, será um paralelo ao próximo arco após Marineford, o Time Skip, nos mostrando que realmente, se o padrão continuar, teremos um time skip no arco do Reino dos Gigantes. E o interessante é que no capítulo 1132 já até tivemos um detalhe sobre isso. No final do capítulo temos uma citação de Louis Arnott, um grande explorador sobre a ilha de Elbaf. Ele diz o seguinte: seu imenso tamanho é de fato algo surpreendente. Afinal, quem conseguiria descrever com palavras esse lugar? Esta é a Nação da Guerra, popularmente conhecida como Elbaf, o Reino dos Gigantes. Tudo nele é de tirar o fôlego. Entretanto, em relação a esta terra misteriosa, se eu puder escrever só uma coisa aqui, gostaria que guardassem essas palavras em seus corações. Não fiquem por tempo demais nesta terra. Mas o que Louis Arnott quis dizer com isso? Por que não é para ficar tempo demais em Elbaf? E bom, Louis Arnott foi um grande aventureiro e explorador que escreveu contos que acabou sendo compilado em um livro chamado Bragman. Seus contos narrando suas aventuras pela Green Line, por mais que fossem verdadeiros, afinal ele viveu tudo isso, foi considerado por todos que leram como mentiras. Muito semelhante como todos do bar em Mocktown riram do Luffy quando ele disse que queria ir para as Ilhas do Céu. A maior parte das pessoas não tem conhecimento de quão vasto é o mundo em que elas vivem, e por isso, Louis Arnott foi considerado apenas um mentiroso com suas histórias fantásticas. Mas tudo é real, e a prova disso é que o livro Bragman foi um dos livros que estava em Ohara e foi levado até Elbaf. Ou seja, se os estudiosos de Ohara mantinham esse livro, é porque ele possui conhecimentos verdadeiros sobre o mundo. No SBS volume 42, o Oda até mesmo responde uma dúvida de um fã perguntando sobre esse livro, e ele diz que as aventuras registradas ali são um espelho das aventuras do Luffy, ou seja, tem informações valiosas naquele livro. No arco de Little Garden, a Nami apenas descobre sobre aquela ilha porque leu sobre ela no livro Bragman, escrito pelo próprio Louis Arnott. Foi ali que Nami descobriu que esta era uma ilha pré-histórica, e é exatamente em Little Garden que está a chave para descobrirmos por que Louis Arnott disse para não ficar tanto tempo em Elbaf. Primeiro que o nome Little Garden foi nomeado pelo próprio Louis Arnott em seu livro Bragman, e significa literalmente pequeno jardim. Logo em seguida, descobrimos que ele estava em Elbaf, o Reino dos Gigantes, o que nos faz pensar que essas duas ilhas estão interligadas de alguma forma, e antigamente Little Garden pode ter sido justamente uma parte da ilha de Elbaf, por isso seu nome é Pequeno Jardim, uma pequena parte de Elbaf separada há muito tempo. Já vimos por meio do Vegapunk que o mundo antigo não é mais o mesmo de hoje. O mar subiu mais de 200 metros, afundando grande parte dos continentes antigos. Além disso, no meio do mundo, temos o castelo do governo mundial, chamado Pangeia. E Pangeia nada mais é do que o nome do grande continente que existia no nosso mundo real. E com o tempo, ele foi se separando e formaram os continentes que conhecemos hoje. Ou seja, antigamente tudo era unido, todos os continentes eram apenas um. Essa referência em One Piece nos mostra que os continentes de One Piece também foram se dividindo com o tempo, e isso pode ter resultado
na separação de Little Garden de Elbaf. O que é interessante porque quando Vivi viu Little Garden pela primeira vez, ela comentou que a ilha ficou congelada no tempo, o que nos faz pensar que a mesma coisa aconteça em Elbaf, muito semelhante à Sala do Tempo em Dragon Ball, onde o tempo lá dentro passa muito mais devagar do que do lado de fora, e é por esse motivo que Lewis Arnott falou para não ficar tanto tempo em Elbaf. Tudo em Elbaf é gigante, e tem até uma enorme árvore no centro do reino. O One Piece não segue muito as leis da física do nosso mundo real, mas o Oda tenta ao máximo se inspirar nelas, e de acordo com Einstein e sua teoria da relatividade, a massa interfere diretamente no tecido do espaço-tempo, criando uma distorção na percepção da passagem do tempo. Quanto mais massa, maior essa distorção, e em um mundo onde tudo é gigante, ou seja, que possui muita massa, isso pode alterar o tecido do espaço-tempo de One Piece, fazendo com que o tempo em Elbaf passe muito mais devagar. Isso obviamente não é o caso de todo o reino, até porque já vimos que os gigantes não possuem interferência no tempo. No passado da Big Mom, observando o cenário atrás, percebemos que ela cresceu no Reino do Sol em Elbaf, e mesmo assim, seu tempo correu normalmente, assim como Dory e Brog saíram para batalhar durante 100 anos e depois voltaram, com Oimo e Kashi mencionando que eles estavam fora por 100 anos, ou seja, o tempo parece ser igual em Elbaf e fora dele. Porém, pode existir algum lugar no reino, ou até mesmo uma época específica, onde as leis do tempo são diferentes. De acordo com a mitologia nórdica, que foi a principal inspiração para Elbaf, existem 9 mundos diferentes, sendo um deles Elfheim, o mundo dos elfos, onde o tempo passa de uma forma totalmente diferente, o que faz com que os elfos vivam praticamente por toda a eternidade, onde o tempo dentro do seu reino passa muito mais rápido do que do lado de fora. Além disso, o nome do explorador Lewis Arnott, se organizarmos seus caracteres, podemos criar a palavra Lost Ruin, que acaba sendo um anagrama do nome Lewis Arnott, e significa literalmente ruína perdida. Pode ser esse o sinal que o Oda quer nos passar com Lewis Arnott, que avisa para não ficar em Elbaf por causa de uma ruína perdida capaz de burlar o tempo, o que, claro, pode ser muito perigoso, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade para os Chapéus de Palha, já que eles podem treinar ali dentro por vários dias sem que tenha passado muito tempo do lado de fora, o que colocaria Luffy e os outros um pouco mais próximo da força necessária para chegar até o One Piece. Com a fala da Vivi de que a ilha parou o tempo e também com a revelação de que é possível moldar o tempo em One Piece que vimos por meio da fruta Toki Toki no Mi, é muito provável que exista uma ruína sim em Elbaf, exatamente no local em que o centro de toda a massa da ilha se reúne. O ponto em que distorce o espaço e o tempo, fazendo com que os Chapéus de Palha treinem, tendo um time skip e voltem muito mais forte, sem que o mundo do lado de fora tenha grandes mudanças. A oportunidade perfeita para criar o time skip e preparar os Chapéus de Palha. Afinal, a corrida pelo One Piece já começou, e o destino do mundo será decidido por aquele que pegar esse tesouro.